estava dizendo no primeiro vídeo ali que, né, essas portas largas, essas igrejas vindas de homens que quer mostrar outro evangelho diferente que foi pregado. É esse evangelho light, é esse evangelho de novidades, é esse sincretismo religioso, toda religião é boa. São essas portas largas que ensina o caminho da salvação do jeito errado. O caminho da salvação é aqueles que seguem o fundamento dos apóstolos, de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi anunciado sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre essa igreja vai estar lá a porta estreita, o caminho da salvação, porque só tem um caminho que vai te conduzir, que vai te levar à salvação, que é lá no fundamento dos apóstolos, que é o evangelho dos apóstolos pregaram, como disse em Gálatas lá em 1, não há dois evangelhos. Não há duas formas de culto. É uma só forma de culto. Então, é uma só porta. Estreito, apertado o caminho da salvação. São poucos por ali passam. São poucos por ali que entram. São poucos que entendem que o caminho da porta larga é o caminho fácil. Esse evangelho fácil, esse evangelho de novidade, esse evangelho das prosperidades. Que interessante, ó. E ontem eu encontrei um irmão evangélico que ele me conheceu, cara. Viu um vídeo meu na internet, eu pregando ali no monte. Cara, tudo que você falou tá certo. Olha só, recebendo elogio do irmão protestante, cara. Porque o evangelho pregado por mim não é para agradar homens, não é para agradar o povo que está dentro da igreja. É de acordo com o João Batista anunciou. Que, ó, as portas largas é o quê? É essas igrejas aí, vindo com essas novidades, vindo com essas coisas, trazendo essas coisas mundanas para atrair o povo para a igreja. Interessante. A porta larga é o mundão, cara. A gente não possamos trazer novidade do mundão para a igreja. Tem que ser pregado de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi anunciado. Aqui, ó. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho. Não. Que larga é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Olha só que interessante. São numerosos. Por ali, passa por ali, entra. Por quê? Se você for seguir o evangelho, ao contrário que foi pregado, de acordo com o que foi anunciado, seguir essas igrejas das portas largas, por que igreja portas largas? Porque é um evangelho diferente. É uma pregação falsa, uma pregação maquiada. Caminho da salvação são poucos que a encontram e conhecem. Olha como os apóstolos pregaram. Foram batizados. Cristo fundou a igreja lá na cruz com seu sangue. Olha como a igreja foi edificada com sangue. Que interessante, ó. Estreita, porém, é a porta. Apertado o caminho da vida. E raros são os que a encontram. Olha o que quer dizer aqui, ó. São raros. Se você for meditar aqui em Mateus, Atos dos Apóstolos, ó, 4, deixa eu ver se é isso mesmo. A prisão de Pedro e João. Né? João, Atos Apóstolos 4, 19. Responderam Pedro e João: julgai vós mesmo se é justo diante de Deus. Obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos e visto e ouvimos. Eles então, ameaçando-os de novo, saltaram-nos. Não achamos pretexto para o castigar por causa do povo, porque todo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Interessante.
Atos Apóstolos 5, aqui, ó. Ó, 41. Foi interrogado ali e tal, etc, né, ó. Eles saíram da sala do grande conselho, cheio de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Olha só que interessante. Aquele que quer passar pela porta estreita irá sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irá ser perseguido, irá ser caluniado. Olha como os caras deram a vida para essa igreja. Essa é a porta estreita. O quê? Dar a vida pelo evangelho. Dar a vida pela igreja. As portas largas vai pregar vários evangelhos. Evangelho da novidade, evangelho de prosperidade, é esse evangelho light, é esse evangelho sem a cruz. É o evangelho das portas largas. Que interessante. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu tô lá no barzinho, tomando aquela cachaçinha. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu tô fumando aquela maconhinha, aquele cigarrinho. Hoje eu tô na igreja, amanhã eu tô traindo minha mulher, etc. Hoje eu tô na igreja, amanhã tô lá no bar. Amanhã eu tô lá no bar, no domingo eu tô lá fazendo a leitura, etc. É o evangelho das portas largas. Estão entrando dentro da igreja. E numerosos por ali passam e entram. Que é dizer o quê? Que é o caminho da salvação. O caminho da salvação está na porta estreita. O caminho da perdição está nas portas largas. Nesse evangelho light, nesse diversos evangelhos. Que interessante. É simples, cara. E eu fiquei conversando com aquele irmão protestante, ele falava, eu falei, irmão, infelizmente, cara, o evangelho não está sendo pregado de acordo com foi ensinado, tanto pela igreja católica e tanto pelas essas igrejas vindas de homens evangélicos. É esse evangelho light, esse evangelho das portas largas e etc. Que se você for pregar a verdade, a linguagem da cruz, você vai ser perseguido. A sua pregação não vai ter eficácia. Porque o caminho da salvação, da porta estreita, é o evangelho da cruz. Como Cristo fala, aquele não cata a sua cruz, não me seguir, não é digno de mim. Que interessante. Esse evangelho da porta estreita, que vai te conduzir ao caminho da salvação, é o evangelho da cruz. Se você pregar prosperidade, cura, milagre e prodígio, a igreja vai estar lotada. Mas se você pregar o evangelho genuinamente, como foi pregado, como foi anunciado, o apóstolo Paulo anunciou que estou apresentado da cruz de Cristo, as pessoas não vão dar um crédito, porque é o evangelho que vai carregar a cruz. O povo não quer carregar a cruz. O povo só quer bênção, o povo só quer prosperidade, o povo só quer milagre e prodígios. Cura, prosperidade e etc. Que é o evangelho das portas largas. Entrai pela porta estreita, que é larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. A porta estreita, aquele que ora mais, aquele que clama mais, aquele que jejua, aquele que se dedica mais, aquele que medita, aquele que clama, aquele que adora, aquele que busca conhecimento. A porta larga é aquele que quer aquele evangelho light, aquele evangelho da prosperidade. Eu quero cura, eu quero milagre, eu quero prodígio, eu quero bênção, eu quero prosperar. Que a gente vê nessas igrejas das portas largas. Só para você ver e ter essa reflexão, essas igrejas têm as portas largas, que oferecem um falso caminho da salvação. E o caminho da salvação está sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, que vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 2:28. João 8:32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E João 4:3, meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Onde está? Onde tem Eucaristia, onde tem sacerdotes, onde tem um só evangelho em Atos Apóstolos 2, ali desceu o Espírito Santo, tinha pessoas de várias nações, e entendia que sua própria língua materna para não ter vários evangelhos, várias verdades em um só. Uma só fé, um só batismo e um só Senhor.
Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Essa é a mensagem de hoje. Glória a Deus, aleluia.